Paulo com Júlia Dotto. Júlia, São Paulo tá voltando a treinar, né? Depois dessa ressaca moral aí da eliminação do Paulista, é isso? Um beijo pra você, boa tarde. Salve, Fred. Boa tarde, gente. É isso, o time treinou hoje, mas os jogadores já estão saindo de folga de novo, tá? Esse final de semana vão ter o sábado e domingo de folga, voltam na próxima semana, porque afinal de contas são 20 dias aí sem jogos oficiais até a estreia do Brasileirão, período que o Zubeldia vai aproveitar para recuperar jogadores. O Lucas com um problema no joelho, tá fazendo fortalecimento muscular, o Alan Franco com um problema no braço, já tá treinando normalmente com os companheiros, então a expectativa é de que esses atletas se recuperem para a estreia no Brasileirão. Gente, deixa eu chamar aqui um parceiro, venga. Oscar, equatoriano. Olá, amiga, cá, equatoriano. Ele veio pro jogo dos Corinthians com o Barcelona e veio para ver quem aqui? Aqui eu venho a saludar a Robert Arboleda, que é meu amigo, e ao príncipe Luiz Francisco Zubeldia. Ou seja, Arboleda e Zubeldia, que são amigos dele, e amanhã vai ir no jogo das meninas, hein, ô Fred? É isso, Júlia. Pô, eu quase não entendi. Arboleda, é no meu dia. Gostei da voz dele aí. Ô, Júlia, vou até falar com o torcedor São Paulino aqui. Vocês falam, o São Paulo joga agora só contra o Sport, dia 30. Não, senhor, e não, minha senhora. Tem jogo de São Paulo amanhã, contra o Corinthians, Supercopa Feminina, não é não, Júlia? É isso, no estádio do Morumbis, com transmissão da Globo, do Sport TV. O São Paulo divulgou há pouco as informações sobre venda de ingressos nas redes sociais, a meia R$10, chegando até R$40 o ingresso máximo. Lembrando que no ano passado tivemos a final do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Corinthians, 28 mil pessoas no estádio, expectativa de casa cheia. Quem não for lá acompanhar o futebol, acompanha a gente que vai ser um jogaço na transmissão também, Fred. Top, Júlia! Amigos do Sport Center, segue a mini pré-temporada que o São Paulo está fazendo após a desclassificação do Campeonato Paulista. E essa mini pré-temporada tem uma novidade, Luiz Gustavo totalmente à disposição. Ele não ficou no banco, embora já recuperado da lesão sofrida na pré-temporada nos Estados Unidos, na partida que causou a eliminação do São Paulo no Paulista contra o Palmeiras na última segunda-feira. Mas vai aproveitar todos esses dias até o dia 30, quando o São Paulo estreia no Brasileiro contra o Sport, para recuperar o melhor da sua forma física. E passará a ser mais uma opção para substituir a Pablo Maia, que passou por cirurgia e segue trabalhando aqui no Refis do CT da Barra Funda. Na verdade, serão 3 opções: Luiz Gustavo, Marcos Antônio, que foi titular nas últimas partidas, e Bobadilha. O Luiz Zubeldia vai trabalhar para saber qual é o melhor substituto de Pablo Maia. Mas esta primeira semana de trabalhos tem 2 ausências. Alan Franco tem um problema muscular no braço esquerdo, está fazendo trabalho no Refis. Não é grave, ele deve trabalhar com bola já na próxima segunda-feira. E Lucas Moura, este sim requer cuidados. É um trauma no joelho direito, sofrido no Allianz Parque, a segunda lesão de Lucas Moura no Allianz Parque desde que retornou ao futebol brasileiro. A previsão, São Paulo não trabalha com datas, mas a previsão é de 2 a 3 semanas. Então, se Lucas Moura se recuperar, vai ser bem em cima deste jogo contra o Sport. Há um otimismo, mas não uma certeza. O objetivo, porém, é deixá-lo totalmente pronto para a estreia do São Paulo na Libertadores na primeira semana do mês de abril. O sorteio dos grupos ainda não aconteceu e o São Paulo não sabe se vai jogar em casa no Morumbis ou fora de casa nesta primeira rodada da fase de grupos. Se mantendo a linha de 3, você coloca o Wendel para jogar e não o Enzo, por exemplo. Você coloca outro cara na ala direita e não o Cedric. Você coloca um... Agora, meus velhos, o banco do São Paulo é de doer. Não só pelo aspecto técnico, insisto, pela incapacidade de boas decisões. E aí é o que o Wilson fala, conforme vão se sucedendo as trocas, mais longe você fica da vitória. E aí, Wilson, eu acho que é a questão da dependência do plano A. Não é só uma limitação do treinador, é uma limitação do time. Eu não acho que o Zuba tenha planos As ruins. Ele normalmente tem planos As bons. Porém, a tomada de decisão dele durante os jogos, ela é defeituosa, eu estou de acordo, mas talvez ela fosse menos defeituosa se o elenco trouxesse alguma coisa a mais. E é duro, velho. Quando você pega a papeleta e você fala, primeiro cara, o Ferreirinha, que foi titular ano passado, você fala, o Ferreirinha vai entrar, se o time não estiver ganhando, não vai dar em nada. A possibilidade de tomar uma decisão certa, acertar um passe, fazer um gol, botar a bola na cabeça de alguém é nula. Mas, Arnaldo, é duro. Essa é uma questão para a temporada. É duro também o Ferreirinha entrar na ponta direita, dá 5 minutos ele vai para a ponta esquerda.
É duro Bom, você cara, pegar um jogador de característica no mano a mano e dar 50 metros pra ele correr com a bola quicando e os caras na orelha dele. É duro, eu cara. sei. Não Sabe é o que difícil. acontece? Eu concordo, só que esse paulista, nesse caos paulista, o Ferreirinha já teve sequência de titular como ponta esquerda com o time titular. O Igor Vinícius já teve sequência de titular de lateral No Paulista? direito. Sim. Depois do quarteto, colocou o Ferreirinha. Não, o Luciano fora, coloca a Ferreirinha em Brasília. Ele foi péssimo. Jogou 2 jogos, sentiu lesão. Mas eles Foi não péssimo. jogaram no 3-5-2 em Brasília. Não, no 3-5-2 em Brasília só jogou 3 formações, né? E acho que hoje o Ferreirinha, na possibilidade, ele... Qual que é eu tô merecendo uma vaga. Não, você não tá. Igor Vinícius, você não tá também. Marcos Antônio, você também não tá. Né? Então, é uma situação que eu acho que a gente ainda não viu a gravidade do problema que é elenco desequilibrado, claro, pelas limitações financeiras. Né? Então, assim, o Eric teve 4 bolas para cruzar, as 4 pararam no primeiro pau. Talvez o Rato, com um cruzamento, achasse a bola na marca do pênalti. Né? É muita irregularidade para reserva. E são jogadores que eles foram irregulares na vida toda deles. Não é agora. Eles já passaram do auge da carreira e dificilmente eles atingiram o teto. E aí talvez, gente, seja aquela questão que passa pro 5-1 do Sub-20 no Grêmio tal, e que não aconteceu, que talvez o Zubeldia tenha que se convencer na marra. Cara, põe o Ferreira e não põe o Eric. Cara, põe o Matheus e não põe o Luciano de 10. Põe mas isso não é de hoje. É que assim, né, Renan? Se você precisa de um ponta, você vai na Série B para contratar, é o que eu falo sempre, fecha a porta de Cotia, cara. Foi o que aconteceu. Não faz sentido, Renan, não faz sentido. Sim, mas é que assim... sim, mas a história recente desse time, desse clube, é assim, o Wellington Rato, que foi um cara, talvez o mais importante lá, foi pego do time lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Goianiense. É a capacidade de contratação do São Paulo. Todos os jogadores do São Paulo vieram do Grêmio rebaixado. Tá bom, por isso Arnaldo, que tem que aproveitar esses meninos que fizeram uma grande campanha na Copinha, iniciaram bem o brasileiro. Certo ou não? Quando foi contratado o Rato, a base do São Paulo estava como? Você que acompanha muito mais do que eu. A base do São Paulo estava no limbo. Agora, a base do São Paulo, ela teve 3 meses bom desempenho em 3 meses. De outubro para cá. Antes era o lixo, era a lanterna do brasileiro. Então tem que ter uma certa parcimônia. O time era lanterna, esses mesmos jogadores eram lanternas do Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí teve um acerto, um jogo, o Barcelos, um jogo contra o Palmeiras, o título da Copa do Brasil, a confiança e a Copinha veio. Eu tô cansado de ver vocês também, o time corintiano campeão da Copinha e não salva um jogador, ou um jogador ou outro. Depende. Mas eu acho, e o meu diagnóstico, a partir do momento que o elenco é completamente dizimado, que necessariamente ele vai ter que optar por jogadores mais técnicos da base, porque os reservas são fracos. Eu lamento dizer isso, mas os reservas do São Paulo são fracos. Né? Então é uma questão que a temporada... do meio para frente, né, sobretudo do meio para frente, exatamente, do meio para trás. A zaga é bem armada, a lateral esquerda, a ala esquerda temos lateral esquerda bons, perfeito. Se tivesse Luiz Gustavo e Pablo, agora você só tem. É isso, meio para frente. Você tem lá os 4 titulares, ou o Luciano. Se tivesse o Luciano na reserva, você tem um cara para botar. O Luciano estava titular, você não tem um cara para botar. Enfim, essa é uma questão para a gente pensar no que vem por aí, porque é o esporte no domingo, no meio de semana já vai ter o primeiro adversário da Libertadores, e o elenco, isso aí, a janela fechou. E o São Paulo foi o que menos investiu, né? Então, o técnico, com todas as questões que a gente tem colocado e as ponderações, vai depender bastante do técnico, porque jogador não tem tanto. A gente vai ter que ter soluções. Quem tem mais jogador, Ramon Dias ou Zubeldia? Quem tem mais jogador hoje, Caixinha ou Zubeldia? Né? O Santos contratou 12 jogadores. Foi o 4º que mais contratou. Não tem time ainda, né? Mas jogador tem.
Enfim, são questões, eu não sei qual que é, para perguntar para vocês, passar a bola para um para outro. Depois do que vocês viram, em 3 meses, eliminação desta forma no Paulista. Renan, qual que é a sua perspectiva para a temporada? Você está otimista? Você está preocupado? Ou você está pessimista? Ô, Arnaldo, sinceramente, eu falei antes e eu tô otimista. Eu tô otimista, procuro sempre ser. Eu concordo até com quando você diz da limitação do nosso elenco, principalmente como o pessoal fala, naquele último terço, naquela última fase do campo, na fase decisiva, né? Eu vejo uma disparidade maior entre quem está jogando e quem está ali fora o André, né, que aí é um jogador que vem fazendo desde que chegou, é sempre muito útil, entrando, jogando como titular, é um jogador sempre muito útil. Fora isso, a gente tem esse desequilíbrio no plantel, mas eu vejo um time hoje muito mais equilibrado. Eu via antes, naquela outra formação, que a gente ia entrar nos campeonatos, nos jogos, de uma forma assim, o que será que vai acontecer hoje? Será que a gente vai... O quarteto vai estar muito bem, a gente vai ganhar de 4 dos caras, ou a gente vai correr o risco de tomar uma goleada? Não, hoje eu vejo um time competitivo pra caramba, um time forte, competitivo, desequilibrado, mas muito competitivo, que a gente pode ter um bom ano sim. Pô, Renan, a gente vai brigar por título? Eu não consigo te dizer já. Sinceramente, não consigo te dizer já. Mas eu acho que a gente vai sofrer muito menos do que eu imaginava quando foi falado que ia fechar a torneira e não sei o que. Eu acho que não. Eu acho que São Paulo tem condição de brigar. Pelo que eu tô vendo dos estaduais, pelo que eu tô vendo dos times nos estaduais, acho que dá para brigar, não. Dá pra gente se bater, principalmente em campeonato de mata-mata. Ali, a gente foi campeão da Copa do Brasil, você viu como, cara. Então, se adaptando, o treinador se reinventando, mudando um ali, outro aqui, botando o Nestor lá na ponta esquerda, e a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Então, eu vejo esperança de uma nesse momento, pequena possibilidade de título em Copas. Um campeonato que você tem que ter mais estabilidade, mais um plantel muito mais qualificado e equilibrado. Eu vejo o São Paulo com mais dificuldades, mas não que vai sofrer, que vai ficar brigando para não cair no campeonato. Para já eu não espero isso, sinceramente. Então, entre idas e vindas, eu acho que o meu ponto de vista é de um ano positivo. A expectativa que seja um ano positivo. Isso quer dizer que nós vamos brigar por todos os títulos? Não. A gente tem que saber também do nosso patamar hoje, né? Você olha o jogo do Flamengo ontem, cheio de desfalques, e é um time muito forte, né? Então, a briga fica meio desigual, mas eu acho que dá para competir. São Paulo, preciso explicar tudo para você sobre o FIDIC, aquele fundo de investimentos que pretende captar 220 milhões de reais para que o tricolor alongue as suas dívidas. Ele paga as dívidas mais emergenciais e passa a ter menos juros bancários, menos problemas com bancos. Até esse momento, o São Paulo já arrecadou 135 milhões de reais dos 220 milhões previstos. De acordo com o tricolor, esse número é excelente. Não havia possibilidade de captar toda a grana num primeiro momento. A explicação do São Paulo é a seguinte: todos os recursos necessários para as antecipações programadas nos primeiros meses do fundo foram captadas com sucesso. Ao longo dos próximos meses, outros investidores vão poder entrar no FIDIC do tricolor. Dos 135 milhões de reais, 31 milhões foram destinados a pagamentos de dívidas bancárias. O tricolor tinha, antes do FIDIC, 281 milhões de dívidas com bancos. A atualização de hoje aponta 239 milhões de dívidas com bancos, uma redução importante. Nicola, e onde é que foi parar o restante do dinheiro? Você falou que arrecadou 135 milhões e gastou 31 milhões com bancos. O restante foi utilizado para pagamento da folha salarial, direitos de imagem,
tributos e acordos, além de outras despesas operacionais. Dá para dizer que o FDIC tem funcionado bem e permitiu ao São Paulo, por exemplo, a quitação de direitos de imagem atrasados, folha salarial, entre outras coisas mais. Mas o São Paulo, nesse momento, concentra esforços em assinar de vez o contrato com Evangelos Marinax, um magnata grego que está disposto a virar sócio de Cotia para que o tricolor passe a ter, de fato, uma condição melhor. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, vai ter a sua mini pré-temporada aí para estar estabelecendo aí um padrão de jogo, coisa que o senhor Zubeldia não conseguiu com a pré-temporada, que eu fiquei um pouco decepcionado com ele, porque eu esperava que o São Paulo tivesse um padrão de jogo. Ah, mas teve, foi o quarteto e depois teve que mudar. Não teve. Se tivesse um padrão de jogo, não tinha sofrido tanto com o quarteto, que inclusive só fez um jogo bom, que foi contra o Corinthians. O jogo contra o Mirassol foi um placar enganoso. A gente era para ter ganhado ali 2-1 ou até tido o jogo sair do empate. E aí foi dois placares que acabou, um placar que acabou enganando a gente. Por quê? O problema desse quarteto é o time sem a bola. Com a bola, a qualidade lá em cima. Sem a bola, é um pouco difícil. Principalmente a marcação ali pelo lado do senhor Luciano e do senhor Oscar. Então, esse tempo aí vai ser bom para o Zubeldia estabelecer e ver o que ele quer mesmo. Porque, para mim, o time tem que estar nesse daí. No 3-4-3. Infelizmente, o Luciano tem que ficar no banco. Infelizmente, acho ele um cara bem decisivo mesmo. Mas esse foi o equilíbrio que o São Paulo encontrou entre a defesa e o ataque no 3-4-3 aí, com o Luciano no banco. E é aquilo, a gente tem que ter alternativas boas no banco. E o Luciano ficando ali pode dar uma segurança para nós. E um jogador que entrando no segundo tempo pode mudar o panorama do jogo. Ele é um pouco chato porque ele é fominha. Eu apoio isso no jogador. Tem que ser fominha, tem que querer jogar mesmo. Ele vai fazer um pouco de bico? Vai. Mas só que infelizmente ele vai ter que ficar no banco. E o time tem que ser esse daí para nós estar brigando aí por algo mais no Brasileirão, que começa dia 30 para o São Paulo. É ali na sua estreia contra o Sport no Morumbi, às 4 horas da tarde. E enfrentar o Sport traz boas lembranças para nós, né? Do campeonato em si, porque do jogo não, nem tanto. Porque o São Paulo teve uma retomada ali para ganhar a Copa do Brasil, iniciada ali contra o Sport. Naquele 2-0 que a gente fez na Ilha do Retiro, naquele 3-1 que a gente tomou no Morumbi, tomando uma virada com 2 gols de Sabino. Mas enfrentar o Sport aí traz boas lembranças para nós aí, principalmente para campeonatos. Vamos também falar de Luan, né? São Paulo fez a liberação de Luan aí, tá fazendo a liberação de Luan para ir jogar no Mirassol. E é bom que o Luan vai respirar novos ares, vai encontrar Reinaldo lá e possa ser que encontre a alegria do futebol dele, né? E também 2 notícias que preocupam o São Paulo. Uma é o Alan Franco, né? Que teve uma pequena lesão, se não me engano, aí foi no ombro. E o Lucas Moura aí com o seu joelho aí, que é o que mais preocupa para saber se vai estar à disposição para o jogo contra o Sport ou não. Mas o São Paulo quer de certeza mesmo contar com ele no jogo da Libertadores, que já cai no meio da semana. Dia 30 estreia contra o Sport e no meio da semana, entre terça, quarta ou quinta, o São Paulo jogando na Libertadores. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!